de conhecimento, que eu acho que, de fato, é aquilo que nós temos que fazer, né? Compartilhar conhecimento para que cada um possa fazer o seu juízo de valor, né? Porque é isso que a doutrina nos faz. A doutrina nos oferece conhecimento, né? Para que a gente possa basilar as nossas escolhas, né? É isso. Então, eu fiquei pensando, porque eu começo as perguntas, eu quero ser a primeira. Ah, isso é importante, gente. É. No dia de hoje depende da pergunta de vocês, hein? Pois é. Então, eu queria que você, na verdade, não é uma pergunta, eu queria que você fizesse um comentário. Essa semana eu assisti muitos vídeos, os comentários sobre essa história do censo do IBGE, né, do que aumentou o número dos não religiosos, diminuiu o número de espíritas e tal, tal, tal. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: a minha sensação é que as verdades espíritas, não é? Os conceitos da reencarnação, não é? Dessa preservação da vida, que não existe a morte, enfim, esses conceitos, eles estão se ampliando na sociedade. Eu, por exemplo, vejo muitos no YouTube, por exemplo, esses programas de depoimentos de quase morte, né? Aquela coisa assim, de EQMs. E eu fico muito impressionada como as pessoas passam por isso e depois elas dizem, não, a morte não existe mesmo. Elas vão sair procurando uma explicação. Então, eu tenho uma sensação de que essas verdades espíritas, elas estão se expandindo, né? Esse conhecimento chegando a muitos. Você concorda com isso ou não? Bom, eu tive também estudando esses indicadores, né? Que foram disponibilizados aí. O que que eu percebo? Primeiro que o que nos deve chamar mais atenção é o aumento de pessoas sem uma religião declarada. É, Esse que eu acho é que seja preocupante, o né? mais preocupante. Porém, esse número ele também não está estratificado. Por quê? Eu posso não ter uma religião definida, Isso. mas ter uma religiosidade, né? Se eu tenho uma religiosidade, eu de fato não preciso estar atrelado a uma religião, porque os valores, né, que esta minha religiosidade vai me impulsionar são benéficos e me ajudará a ser uma pessoa de bem, que é o que importa, né? Então, esse é uma parte em relação a esse índice que realmente aumentou bastante, que foram as pessoas que não declararam uma religião. A questão do espiritismo, especificamente da doutrina espírita, isso tem uma explicação. Tempos atrás, dificilmente um espírita, seja ele um bandista, candomblessista É, ou espírita mesmo, declarava que era espírita, né? Então isso ficava sempre muito nebuloso. Depois aquilo foi caindo, né, numa normalidade. As religiões, tanto afrodescendentes como a nossa religião espírita, foi se tornando mais popular. As pessoas começaram a abraçar de fato a própria religião e se declarar, então, no seu segmento religioso. Então, isso também ajudou a esse freio de arrumação nos indicadores, né, desse item específico que é qual é a sua religião. Então, eu vejo que esse ainda estamos vivendo esse freio de arrumação, né? Então, esse é um outro aspecto. E o terceiro aspecto que eu acho também muito importante é a característica do espírita. A característica do espírita, ele tem um uma formação acadêmica um pouco diferenciada do grupo como um todo. E isso é algo que nós temos que ter atenção. De fato, a doutrina espírita ela precisa ser estudada. Isso é fato.
Mas cabe a nós, espíritas, que estamos estudando há mais tempo a doutrina espírita, fazermos a devida adequação da maneira como vamos facilitar aos irmãos que não têm tanta facilidade das letras poderem compreender a sua mensagem, assim como Jesus fez conosco, né? Se Jesus fosse falar o que o Consolador fala hoje, lá atrás, ninguém ia entender absolutamente nada. Ele fez o devido ajuste da mensagem. E mesmo assim, muita coisa ficou sem entendimento. Então, é nesses três aspectos que eu me baseio para analisar esses indicadores que foram apresentados. Da nossa parte, eu acho importante ajustar a forma de transmitir a mensagem, não só para as pessoas que têm maior dificuldade no que diz respeito à sua formação acadêmica, como também nas demais faixas etárias, como a evangelização, a mocidade, né? Que também está havendo uma grande evasão, né? Nós tivemos, na grande maioria das casas, uma evasão muito grande da evangelização e da mocidade. Então, nós precisamos melhorar esse relacionamento, melhorar a maneira de fazer essa interlocução com essas faixas, para que a gente possa, pelo menos, não vou dizer garantir, mas dar uma sinalização de continuidade nas nossas instituições e, consequentemente, do movimento espírita. E você acha que esses conceitos espíritas, os nossos conceitos, que são espirituais, né? Estão atingindo as pessoas através desses canais de YouTube e tal, os canais. Olha, eu creio que a mensagem do Consolador ela está adequada, né? Ela está adequada. O que está faltando é a habilidade daqueles que propagam a mensagem, né? Se nós formos muito eruditos, É, nós vamos afastar a grande maioria das pessoas. Isso é um fato, né? Então a gente não precisa mexer na mensagem original. O que nós precisamos é ajustar o entendimento dessa mensagem original ao público ao qual ele vai ser direcionado, né? Então, por exemplo, lá na nossa casa, nós temos o grupo jovem lá, da mocidade. Nós pegamos os assuntos, nós estudamos as obras de forma sequenciada, como um ERG orienta. Porém, a cada assunto, a gente abre para que a gente possa introduzir aquele conceito na vida atual desses jovens. E eles vão entendendo, eles vão fazendo as ligações, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer isso. Cada é. casa tem uma característica, cada casa sabe do seu público, mas para que a gente torne palatável o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer essa tecla SAP entre a informação que a doutrina originalmente nos apresenta e facilitando a esses públicos, tanto a evangelização infanto-juvenil, mocidade, né, os adultos, os mais adultos, para que essa mensagem chegue até eles. E também naqueles que têm maior dificuldade de entendimento. Porque, veja bem, a pessoa pode não conseguir pegar, por exemplo, o livro dos Espíritos e ler pergunta por pergunta, resposta por pergunta. Talvez ela não consiga fazer isso. Mas nós que já conhecemos, né, esse conteúdo, podemos perfeitamente colocar, como fazemos com a mocidade, com a evangelização, para essas pessoas o conceito. O conceito É, elas vão entender. E o conceito sempre será atual, é. porque não é a opinião do Kardec, né? É a compilação da mensagem que Deus, por intermédio do Cristo, fez chegar até nós. Então, é uma mensagem que estará sempre atual, mas à medida do nosso amadurecimento, nós vamos compreendê-la cada vez melhor.
Bom, agora eu vou pedir ao Augusto para fazer a perguntinha dele. Cadê ele, sim? Nós havíamos pensado em formular as perguntas, as duas que já foram feitas. É exatamente. Eu estou aqui rindo, né? Porque, bem, uma das coisas que quando a gente coordenava o atendimento fraterno lá na nossa casa, tanto na Ibirajara quanto na preservação da vida, a gente tinha e tem, e quando eu vejo algumas pessoas que se aproximaram do espiritismo e depois se assustaram, é que as pessoas, quando vão à casa espírita, querem uma solução para o seu problema. Eles acham que indo lá vai resolver. Então, eu sempre coloquei que marca-se sim um atendimento fraterno, mas antes, no dia do atendimento, deve-se ouvir a palestra. A palestra, ela tem que ser muito bem cuidada, não é erudição, porque a maioria que está na plateia não é espírita, está ali com a Uhum. intenção de resolver a sua própria vida. Então, colocar em termos objetivos o pensamento, o conceito, aquilo que a doutrina nos traz da palavra de Jesus, que não é outra. A doutrina, Kardec, quando codificou, a orientação dos espíritos nobres, as respostas, são os espíritos que mais estão próximos de Jesus no aspecto do entendimento. Então, é assim que eu sempre me dirigia, e é onde eu estou, eu coloco assim: vamos ouvir uma palestra e depois vamos conversar. E muitos, eu já ouvi muitos dizer: puxa, eu pensei que eu ia resolver meu problema e vi que continua a mesma coisa. Porque, na realidade, ele quer o que chama a transferência da responsabilidade. E a doutrina é pródiga em nos fazer assumir o que estamos sendo, para desta maneira trabalharmos o que é dor, advém sofrimento, e entender que o sofrimento é o início da cura, desde que bem compreendido. Então, enquanto nós acharmos que o sofrimento é um castigo, ai, ai, ui, ui, o que que eu vou fazer? Vou tomar aquele tarja preta, vou fazer aquilo, aquilo, a gente fica estagnado. Então, a dor é real, né? Agora, o que a gente precisa compreender é aproveitar aquilo que me levou à dor e transformar o sofrimento em algo que eu possa me melhorar no aspecto de trabalhar o meu crescimento. Então, essa foi sempre a minha preocupação, né? Jurema sabe, Nádia, que eu dirigi 2 anos e meio lá no Ibirajara, e eu trabalhava muito com os nossos queridos atendentes do atendimento fraterno, né? E nas palestras, né? Na preservação da vida também, a mesma coisa, né? E é isso, encarar com naturalidade os ensinamentos compilados. Uma vez eu ouvi alguém dizer que a doutrina espírita era para pessoas brancas e que têm o terceiro grau, porque se não fosse assim, não teria um acolhimento devido. Aí, com essa pessoa, eu conversei bastante sobre isso, né? Por que que teria que. Por que essa interpretação? Mas isso, mais do que alguém de fora falar isso, nós, na doutrina, temos que nos ater a essas interpretações, porque as pessoas que estão seguindo na doutrina, a gente tem que ensiná-las e trabalhar o reconhecimento próprio da sua capacidade do entendimento, como o Mauro colocou. Nós temos que nos ajustar, sim. Se a gente acha que já entende um pouquinho da doutrina, ela tem que ser facilitada, porque Jesus falava em parábolas e alegorias. Ele contava história, que até hoje muitos de nós ainda não entendeu. Muitas vertentes religiosas não tiraram ainda o espírito da letra e ditam na maneira até muitas vezes repreensiva, né? Daquilo que ele próprio ainda não entendeu. A doutrina é essa maravilha que trabalha o entendimento humano do seu processo evolutivo, da sua responsabilidade de crescer, de evoluir. Perfeito, Augusto, irretocável. Maurinho querido,
Não Por foi, isso que não? você está lá na PV, pelo teu carinho. Verdade, Só estamos vou dar cuidando com carinho mesmo. eu só vou dar um pitaco aí no que vocês estavam falando, porque há uns poucos dias a Ivone, acho que a Ivone está aí, ela testemunha, aliás, ela é que falou, ela é testemunha disso também. Nós estávamos fazendo um estudo, sentados e estudando, era um estudo presencial do Evangelho, fazendo um estudo do Evangelho. E aí nós falamos vários assuntos, falamos de Deus e tal. E depois a Ivone comentou que na mesa mediúnica os espíritos vieram, porque a minha casa é uma casa assim muito próxima de uma comunidade carente de tudo que a gente pode imaginar, né? Então, o que que aconteceu? Que esse espírito veio pedir a gente que os assuntos eram muito interessantes, muito bons, mas que a gente falasse uma linguagem mais simples, porque todos que estavam, os desencarnados, você estava falando para o encarnado, né? Os desencarnados estavam pedindo para que a gente falasse de uma maneira mais Aí, simples. não é? Aí, viu? O Pudesse desencarnado, que entender. virá desencarnado. Né, Ivone? A Ivone sabe disso, ela está aqui. E aí aquilo ficou muito na minha cabeça, que a gente às vezes está no É isso centro, mesmo. palestras, né? E aí a gente tem esse que você falou, né? Esse nível, essa coisa. E às vezes esquece que os desencarnados, então os espíritos vieram nos lembrar que ali tinha muitas pessoas muito humildes e tal, foram levadas ali para nos ouvir na hora do estudo. Aliás, os espíritos não brincam sem isso, né? Tem um grupinho ali falando de Jesus, eles trazem aqueles para ouvir. Então, até isso, você falando, me lembrei bem disso, de que a gente tem que ter cuidado na casa espírita mesmo. Como falo, não só com os encarnados, mas lembrar que tem muito desencarnado ali, que precisa ouvir de uma maneira mais clara, uma linguagem mais simples. Os espíritos vieram nos alertar sobre isso, né? Para não falar de uma maneira rebuscada e tal sobre o assunto, né? Eu vou pedir a Cristina. Cristina, só perguntinha. Bom, a minha pergunta é um pouco diferente da pergunta do resto do grupo. Porque o que me aflige agora, realmente, que o coração fica pequenininho, é com relação às notícias que a gente escuta na televisão sobre as guerras, sobre os conflitos. E eu rezo todos os dias pela paz no mundo. Então é eu e Deus pedindo pela paz. Mas a gente sabe que é pouco, né? Então, porque tem esse medo coletivo que a gente vê na televisão, desperta em nós, a gente realmente passa a estar lá, porque as notícias são online, né? Então a gente está aqui no Brasil, mas vivendo uma situação lá, quer dizer, sofrendo, né? Então tem esse primeiro capítulo que eu gostaria que você abordasse. E o segundo capítulo é o capítulo que a gente vive aqui na nossa comunidade do Andaraí, que na semana passada ficamos receosos de ir na reunião, porque fomos avisados que o tráfico mandou fechar todas as lojas, que não seria, vamos dizer, seguro nós irmos, e aí no final acabamos indo, porque lá ninguém desiste, o pessoal vai mesmo. Então, fomos e trabalhamos normalmente, tranquilamente. Antes agora da reunião, para me lembrar sobre esse tema, eu ouvi aqui na minha casa, na minha sala, 4 tiros. Então, realmente, por mais que você fique em oração, em prece, você lê o Evangelho, procura uma sintonia, uma harmonização, é um pouco difícil no nosso planeta, né, Mauro? O que você acha? Com relação às guerras, a própria doutrina já nos explica, né? Kardec faz essa pergunta direto aos espíritos. E eles nos falam que é uma forma de acelerar o nosso progresso. E aí, estamos vivendo isso ainda, né? Estamos no olho do furacão da transição. Então, nós temos ainda um número muito grande de irmãos endurecidos, reticentes à mensagem do Cristo. Então, isso vai aparecer, né? Nós não podemos nos iludir que
por nós estamos já respirando novos ares, outros ainda não estão ali alimentando antigas paixões, né? E a gente vai ver essas paixões sendo retratadas na forma dela lidar com a sociedade, com essas paixões. Então a gente está vendo isso daí. Há pelo menos 6 meses atrás, na nossa reunião mediúnica, os irmãos espirituais, né, mentores da nossa casa, já tinham nos falado sobre isso, que isso iria acontecer, né? Então, mas por quê? Está planejado a guerra? Não, não é que está planejada a guerra, mas a projeção das intenções, elas são, né? Elas são projetadas para o plano espiritual. E aí eles trabalham para que isso não aconteça, nós estamos também em constantes orações para amenizar ou tornar isso pelo menos racional na cabeça das pessoas que estão alimentando essa guerra, para que isso não venha a acontecer. Mas, infelizmente, elas ainda acontecem. E Deus estabelece, como em tudo, né, tirando a boa parte. Vamos ver se ao final desses conflitos a gente consiga uma sociedade mais comprometida com a vida, com a preservação da vida, né? Então, essa é uma questão. Com relação a nossas guerras mais bairristas, né, que também estamos vivendo, esse é um grande dilema e nós temos conversado sobre isso lá na área de ações estratégicas. Por quê? Eu vou perguntar uma coisa para você, Cris. Como é que está a frequência da sua casa espírita? Na parte dos adultos, tem ido poucas pessoas, Uhum. praticamente 4. Agora, na evangelização, nós tivemos agora um grande crescimento de 16, 15 crianças, aí vai variar de 12 a 16, assim. Então, Que elas são da comunidade. chegaram, são da comunidade. Então, Então, também é esse uma é o coisa ponto. que nos aflige, porque elas chegam, às vezes, tremendo, né? Assim, sofridas, né? Porque é um impacto. Eu estou distante e eu fico impactada. E elas que estão lá, como é que é viver isso, né? Difícil. Exato. Então, nós estamos vivendo uma situação bastante atípica e que nos faz pensar. Algumas casas optaram por encerrar suas atividades em função da violência nos bairros onde elas estavam instaladas. E algumas nós conseguimos chegar antes delas fecharem. Por que eu digo conseguimos chegar? Porque nós demos uma alternativa. Mas olha só, ao invés de vocês fecharem a casa e não dar a oportunidade das pessoas terem um contato, né, com a mensagem consoladora do Cristo, por que não mudam de endereço? Falam, nunca tínhamos pensado nisso. Ué, leva a mensagem, leva o trabalho para outro lugar, mas não apague a luz. Né? Não apaguem a luz. Então, pelo menos 3 casas nós conseguimos dar essa ideia. A ideia foi bem acatada e elas, então, estão nesse processo de mudança de CEP para a continuidade do trabalho. Então, no caso de vocês ainda estão conseguindo, né, tocar os trabalhos, acolher a comunidade, né? É muito valioso isso. Então, nós estamos diante desse conflito. Por exemplo, o Pedro Paulo, que eu falei aqui, que foi minha casa de origem, lá na Praça Seca, ela está praticamente inviabilizada de funcionar, apesar de atender a comunidade ali do lado. Porque nem a comunidade, às vezes, consegue chegar. E as pessoas do entorno, porque não são as pessoas da comunidade que tocam a casa espírita, né? Então, as pessoas que não fazem parte dessa sociedade têm dificuldade de chegar. Então, é uma maneira da gente, das duas, uma. Ou continua ali, né, enfrentando esses desafios, mas temos que ter prudência, Jesus nos fala sobre isso. A outra, darmos continuidade a uma história de uma instituição e também a manutenção da causa em outro endereço, ou a terceira que ninguém deseja, que é a extinção de mais uma casa, de mais um grupo de atividades. Então, esse é o nosso cenário atual, né? Pelo menos no Rio de Janeiro, com maior intensidade.
Esperamos e também oramos que isso venha a se arrefecer, venha a diminuir, né? Para que a gente volte a ter esse clima de naturalidade, de tranquilidade, retomarmos as nossas atividades e seguirmos em frente. Mauro, eu vou fazer uma retificação, porque eu falei que eram 4 frequentadores, mas tem os 10 trabalhadores que são aqueles que estão também lá incansavelmente, né? Às Uhum. quartas, às quintas, aos sábados, e todos os dias, né? Eles estão lá na frente e esse grupo não vai arrefecer, com certeza. Que bom, maravilha. Andréia, você gostaria de fazer uma perguntinha? Cadê a Andréia? Olha, é mais um comentário, né? Não seria nenhuma pergunta, Mauro, porque tudo que está sendo falado, eu estou aqui refletindo, né? Essa questão, a gente vivencia a mesma situação. A gente também trabalha dentro de uma comunidade que no momento está muito difícil de acessar. Cada hora uma notícia, então assim, é bem complicado, né? Eu fiquei pensando aqui nessa questão, quando, como você colocou assim, até às vezes o próprio morador não consegue chegar, né, na casa, seja a casa espírita, seja a igreja, a casa que ele vai, não consegue chegar. E aí eu fiquei pensando também naquela questão, que às vezes existe até dentro dessa situação toda de violência, né, existe aquela, qual é a palavra, né, conduta, uma regra, né, para ser seguida, inclusive do tipo de religião. E a gente sabe que as religiões espíritas, né, ou seja de matriz africana ou não, são mal vistas, né, por vezes dentro desses grupos, desses comandos e tudo mais. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa questão, né? Porque já é uma situação limitante, a pessoa vive dentro da comunidade, ela já está isolada de muita coisa, às vezes não pode atravessar certas fronteiras, né? De uma comunidade para outra, enfim. E aí, às vezes, também atinge ali no ponto da religião, né? Que por vezes a pessoa fica também limitada, né, de seguir. São esses desafios, né, André, que a gente estava comentando aqui. Uma das casas que eu comentei é ali da Penha Circular. Olha o dilema dessa casa. O local onde a casa está dividida em três facções diferentes. De um lado de cá, Comando Vermelho. Do lado de lá, Complexo de Israel. No meio, a milícia. Então você tem trabalhador que é do lado lá da Complexo de Israel, que não pode atravessar a linha do trem para o lado de cá, porque é Comando Vermelho e milícia. E as pessoas que são da milícia, muitas das vezes em conflito com o Comando Vermelho. E esse era o cenário que a casa estava vivendo. E eles iam fechar. Eles iam fechar. Os trabalhadores não conseguem mais chegar. E quando estão lá, está tudo calmo, está todo mundo lá fazendo a reunião, estoura o conflito, ninguém pode sair. As pessoas que estão para chegar são assaltadas, levam carro. Então, realmente é uma situação de muita apreensão. E nós temos a responsabilidade com as pessoas que vão à nossa casa, né? E aí, uma das casas que nós propomos a mudança do endereço foi essa. Né? Eles, então, compreenderam, aceitaram e estão nesse processo. Né? Então, Andréia, não tem muito para onde correr, porque hoje você está vivendo um contexto. Amanhã pode viver outro. Né? Isso aconteceu ali em Bras de Pina, porque faz parte da nossa região do 17º, a gente acompanha. Né? Na Bras de Pina aconteceu exatamente isso. Quando era Comando Vermelho, ele não se incomodava que nenhuma prática religiosa fosse professada. Tudo bem. Mas o Complexo de Israel tomou. Quando ele tomou, ele mandou fechar. Né? E quando só manda fechar, ainda está bom. O pior é quando eles entram, quebram, depredam, né? E colocam em risco a vida das pessoas que lá estão. Então, nós estamos vivendo essa dificuldade, ela é real, e nós temos que buscar alternativas. Né?
Aqueles que ainda têm uma boa convivência na comunidade, que não estão vivendo esse tipo de problema na porta, estão conseguindo dar continuidade. Porém, a frequência é exponencialmente diminuída. Porque as pessoas que não são dali não vão. É natural, a gente entende, não vão. Por isso a importância do trabalho online. Então, as casas que estão vivendo esse problema precisam desenvolver o trabalho online. Por quê? Para não perder aquele público que já estava lá. Porque, gente, mas vai procurar outra casa. Mas a outra casa, muitas das vezes, não tem aquela ligação que você já estabeleceu. Você tem lá o jeitinho, lá, mas eu gosto da forma como o Augusto traz o assunto, né? Eu gosto de lá, eu tenho uma relação de amizade com aquela instituição foi muito importante na minha vida. E se a gente não manter essa janela aberta, aí sim vai aumentar a estatística, né, do IBGE, porque a pessoa não vai se afinizar com outra casa e muitas das vezes abandona o próprio movimento, né? Então, essas são as questões que nós temos de fato que parar e pensar, porque isso cabe a nós, dar conta de tua administração, isso é nosso, né? Espiritualidade nos inspira, nos estimula, mas nós temos que dar conta, né, dessa tarefa. Não, com certeza. A gente até fez essa busca por um espaço, a gente ainda não conseguiu. Mas, enfim, que a gente, né, vá caminhando aí e tentando uma nova alternativa. Obrigada. Vou deixar aqui que a Cristina está com a mãozinha levantada. Obrigada. Nada. Cristina, você deixou a sua mãozinha aí? Não, eu só vou fazer um comentário sobre o que ela falou. É o seguinte, nós temos já lá a vivência lá há muitos anos, né? Mais de 20 anos. Então, no início, nós temos lá a companhia do BOP e da PM. Né? Então, quando eles entram, a coisa fica difícil. Então, teve uma vez que eu estava reunida com umas várias mães, umas 20 mães, e aí começou o tiroteio. Então, eu tive de descer, falei com o comandante, para ele suspender o tiro, que nós íamos sair, porque senão nós íamos ficar do lado de dentro. Aí ele suspendeu o tiro, nós saímos, e aí depois, quando nós fomos embora, ele voltou com os tiros. Quer dizer, isso foi aquela negociação que foi necessária naquele momento que nós estávamos dentro da casa espírita. Mas hoje em dia a gente é mais cauteloso, que hoje em dia as coisas estão um pouco mais complicadas. Então nós temos contatos na comunidade e a gente pergunta, como é que está aí? Ah, tá bom, pode vir. Então, o contato já nos diz se podemos ir ou não. Então, é claro que é para a nossa segurança, mais importante, né? Ivone, você, cadê a Ivone? A Ivone é a presidente do nosso centro. Estou aqui, Fala aí, Ivone, sua estou aqui. perguntinha. Mauro, a minha pergunta era uma pergunta que esta quarta-feira eu ia fazer lá no programa, porque quarta-feira de manhã eu não trabalho. Quando eu trabalho no presídio lá em Bangu, e eu só chego em casa 2 horas da tarde e o programa já acabou. Mas essa quarta-feira, já que você está aí, deixa eu aproveitar. Seguinte, é, nós, como espíritos, né, segundo a gente sabe, reencarnamos uma vez homem, uma vez mulher, para a gente já poder aprender, né? Esse aprendizado é dado a gente como espírito. A gente tem uma encarnação homem, uma encarnação como mulher, ou várias como homem, mas várias como mulher. Então, minha pergunta é o seguinte: por que que a gente reencarna em homem e em mulher para a gente poder aprender? Por que quando a gente está na fase de homem a gente mata as mulheres? Na verdade, Ivone, não é o gênero que vai determinar a minha atitude, né? Sou eu, o ser espiritual, ainda muito embrutecido, endurecido, que opto pela violência para a solução de problemas. Então, também existem mulheres que matam homens. Né? Temos vários casos, inclusive alguns famosos, que retratam isso. Então, não Eu está no sei, mas a gênero. maioria das pessoas são homens que matam mulheres. Pelo menos que a gente vê muito feminicídio aí, é desse Sim, meu jeito. amor. Por isso que eu Mas estou veja perguntando. bem, mas veja bem. Você desencarnou como mulher. Vamos fazer esse exercício. Você desencarnou como mulher.
está lá no mundo espiritual, revoltada, guardando ódio, quer vingança de fulano, né? Esse fulano foi, nessa encarnação que você era mulher, ele foi o homem. Aí, lá pelas tantas, olha, agora vocês vão reencarnar e vocês vão vir como marido e mulher, né, novamente, só que em papéis invertidos. Você vai vir no gênero masculino, ele vai vir no gênero feminino, vocês vão se reencontrar para recontar essa história e tentar se ajustar. Aí você vem como homem agora, e ele vem como mulher agora, vocês não se ajustam, aquelas diferenças do passado vêm à tona, e aí cometem os desatinos. Pronto, estatisticamente, vai de novo o homem lá, né, somar na estatística do feminicídio. Então, não é o gênero masculino ou feminino que é determinante, é a nossa condição espiritual. Nós ainda não somos brandos, também não somos pacíficos. Nós estamos construindo isso. Então, na medida em que nós, enquanto espírito, formos brandos e pacíficos, nós reencarnaremos homem, reencarnaremos mulher e não vamos escolher a violência como opção para a solução de problemas. Então é isso. Essa é a resposta. Obrigada, amor. Adorei a sua resposta. Muito obrigada. Que bom, meu Fica amor. com Deus aí. Obrigado. Obrigado. Nádia, cadê a Nádia? Voltou à internet. Voltou a internet. Só um minutinho que eu estou tirando a Ivone daqui, porque eu estou fazendo a marcação. Peraí. Deixa eu me marcar aqui. Peraí, desculpe. Só um minutinho. Eu não estou conseguindo me marcar, Jurema. Então eu vou falar. Mauro, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta diferente dessa de violência e tal, porque a gente sempre estuda, nós espíritas devemos fazer o culto do evangelho no lar, né? E eu aprendi na casa espírita que é uma coisa básica e pronto, não deve levar mais do que 1 hora, não deve, né? E tem uma das determinadas normas, assim, você abre o evangelho, lê uma coisa simples, né? E aí, na pandemia, é claro que na pandemia, a médium, né, que eu sou médium, tinha vontade de dar comunicação espontânea, né? E isso era espontâneo. Então, uma pergunta que eu queria te falar espontaneamente, quando é espontâneo, o médium não vai interceder. Como eu achei que a casa espírita estava fechada, o médium podia dar uma comunicação ou outra, não que fosse um hábito. Não fazer da casa espírita assim, como se fosse o centro espírita. Mas, naquele momento, seria bom. Essa é uma pergunta. Agora eu vou fazer 2 perguntas. Não, eu vou fazer 3 perguntas. Essa é uma. Nesse caso da pandemia, o centro fechado, e na hora da comunicação espontânea, o médium dar passividade, está errado? Não pode ser que esteja errado. Se você tem meios que garantam a sua segurança da comunicação, ela pode acontecer, né? Principalmente se esse médium ele tem uma educação mediúnica, o médium tem uma educação mediúnica e tem a sua mediunidade bem compreendida. Se isso acontece, ele tem meios de perceber quem é aquele irmão que está para dar a comunicação e julgar se de fato é oportuno aquela comunicação ou não. Isso é algo que pode acontecer. Temos vários e grandes exemplos, né? O Chico desenvolveu a maioria do seu trabalho em casa. O Divaldo também iniciou em casa, né? Então, são Dona Ivone Pereira e tantos outros vultos, né, da mediunidade que nós conhecemos,
fizeram o início seus trabalhos em casa. Então, assim, não é que nós estamos estimulando que o trabalho mediúnico seja feito em casa, muito menos no culto do evangelho no lar. O propósito não é esse. Mas médium é antena de comunicação com a espiritualidade, né? Você pode sim ser acessado, né, por esses espíritos onde você estiver. Eu já tive vários exemplos. Eu estava almoçando em casa, meu cunhado é um médium bastante com muitos recursos mediúnicos, né? Vidente, clarividente e tal. Estávamos almoçando em casa, a família almoçando, e uma coisa que a gente já percebia nele, né? Quando ele estava recebendo alguma mensagem, a orelha dele ficava vermelha. E aí a gente olhou aquilo e falou: Nélio, tá tudo bem? Ele falou: não, o velho está falando aqui no meu ouvido, né? E depois ele dizia, né? Ele falou isso para alguém, não sei o que e tal. Então ele está sendo acessado pela espiritualidade, em casa, num trabalho natural. Irmão Walter também, quantas vezes, né, na rua, ele era acessado pela espiritualidade. Então a comunicação com os espíritos ela é constante. Ela não é restrita à casa espírita. Porém, essa atividade ela deve ser trabalhada e conduzida para a casa espírita, né? Então vamos lá. O ótimo é que seja feito na casa espírita. Ah, mas nós estamos impossíveis de acessar a casa espírita. Não vamos mais ter comunicação espiritual? Não faz muito sentido. Agora, nós precisamos ter esses critérios de segurança. Isso é, sim, necessário, né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta. Não respondeu. Agora, acontece que da pandemia para cá, raramente, muito raramente, isso acontece. A gente procura não fazer esse tipo de trabalho, né? Mas isso acontece. Agora, eu vejo que uma outra pergunta, duas perguntas. Tem número especificado? Não, né, Juliana? Pode fazer. Então, outra coisa, assim, por exemplo, estou vendo que meu filho está, ou uma pessoa dentro de casa não está legal, não está bem, né? Aí você vai, faz uma prece e dá um passe nessa pessoa, dentro de casa, né? Porque é difícil tirar ela, levar no centro e tal. E a pessoa precisando daquele passe. Eu pergunto, devemos fazer isso ou não? Então, de novo, a gente vai cair dentro desse campo que eu falei da reunião, né? Na doutrina espírita, você não vai encontrar nenhuma fala que restrinja isso, que proíba isso, né? Mas nós temos, como é que eu vou dizer? O nosso modelo, que para cada grupo é um modelo de segurança, né? Então você está na casa, você está na sua casa, a pessoa está lá aflita, lá com os seus problemas. O que nos recomenda a doutrina espírita? Faça uma oração, faça uma prece. Ponto. O passe, gente, ele não precisa do gestual, não é? Então, se eu estou fazendo uma prece ao lado daquela pessoa, eu estou envolvendo ela nas minhas vibrações. Eu estou rogando o auxílio da espiritualidade em benefício daquela criatura. Então, eu não preciso ter o gestual do passe para estar trocando fluidos com ele, né? Isso ajuda por quê? Porque não cria uma que a gente chama lá de muleta psicológica, entendeu? Ah, porque eu só acredito se a pessoa estender a mão. Ah, eu só acredito se bater três palminhas. Ah, eu só acredito se botar um copo d'água na janela. Então, tem pessoas que condicionam o seu psiquismo a isso, né? E não é esse o grande efeito que vai se produzir. O que vai se produzir é, na oração, na prece,
envolver aquela criatura com as nossas melhores vibrações, inclusive a distância. Inclusive a distância, né? Vocês, eu acho que têm um trabalho de radiação, né? Para as pessoas adoecidas e tal. Então, vocês se reúnem, vibram por aquela pessoa e a pessoa lá vai receber o auxílio. Porque a espiritualidade está conectada, a espiritualidade vai recolher esse recurso e vai fazer chegar até ela. Então, assim, para que não haja o prejuízo mais psicológico do que qualquer outra coisa em relação a essa atividade, que a gente possa reduzir isso à prece, a prece fervorosa, né, a prece sincera, né, e envolver aquela criatura. Se ela está na nossa casa, é mais fácil ainda, né? Não, vamos fazer uma prece aqui junto, senta do lado, abre a lição e as coisas vão acontecer. Um caso que eu não sei se eu já contei para vocês, de uma menina que trabalhava comigo. E na quinta-feira ela não foi trabalhar. E aí eu estranhei aquilo, liguei para ela: vem cá, fulana, o que está vendo? Você não veio? Não, eu estou muito mal, já estou aí há 2 dias sem vontade nenhuma de comer, de sair do quarto. Falei: opa, o que foi que aconteceu? Ela sabe que eu sou espírita. O que foi que aconteceu? Não, não aconteceu nada. Não, aconteceu. Alguma coisa diferente aconteceu na sua vida. O que foi que aconteceu? A única coisa diferente que aconteceu é que eu tenho lembrado muito do meu primo. Ah, é? Que primo é esse? Era um primo, irmão, que morreu no acidente, era novo, já tem 1 ano e pouco, e esses dias eu tenho lembrado muito dele. Eu falei: ah, é? É. Então tá bom. Você tem o evangelho aí? Isso no telefone. Você tem o evangelho aí? Tem. Então você vai pegar o evangelho, vai abrir o evangelho, vai fazer essa leitura do item do evangelho e vai conversar com seu primo, como se ele estivesse do seu lado. Você vai dizer para ele que você gosta muito dele, que você quer fazer de tudo para ajudá-lo, mas que a proximidade dele com você não está te fazendo bem. Tá bom? Tá bom. Depois você vai fazer uma prece e amanhã eu te ligo. Isso seria numa sexta. E eu ia viajar com a minha esposa. E eu acabei viajando, esqueci de ligar para ela. Quando foi no domingo, eu liguei. Falei: caramba, eu tinha que ligar para fulana, não liguei. Aí parei para ligar, liguei. E aí, tudo bem? Ah, tudo bem, tudo tá ótimo. Eu falei: e aí, você tá melhor? E já amanheci no dia seguinte, ótima. Já fui pra praia, minha vida já voltou ao normal. Eu falei: ah, tá. E você fez o que você falou que ia fazer pro teu primo? Ainda não, mas vou fazer. Então, veja só, a leitura do Evangelho, né? Sim. Se nós que somos espíritas, que acreditamos nesse vínculo estreito da espiritualidade conosco, não usarmos os recursos que a doutrina nos oferece, nós vamos estar muito mal, né? Muito mal, desequipados. Então ela, que nem espírita era, fez aquilo que nós orientamos e deu certo. O irmão, o primo dela, primo irmão, que estava próximo dela, entendeu o recado e se E afastou. Pronto. partiu. Foi. Agora, Mauro, é diferente quando uma pessoa está impossibilitada, ela está doente em casa, Ah, impossibilitada de ir à sim. casa espírita. Esse é um Aí é caso diferente. diferente. Aí é E diferente. melhor Inclusive, ainda, o médium não ir sozinho. claro, claro. Trabalho Ele tem que ir com mediúnico não se faz sozinho, né, gente? Trabalho mediúnico não se faz sozinho. E nesse caso específico, a casa pode organizar um grupo de visitas, né? Vai lá, faz a visita. Nesse caso, aplica-se o passe, né? Quando nós visitávamos Curupaiti, o grupo, nós aplicávamos passe nos irmãos lá de Curupaiti, dos internos de Curupaiti, né? E hoje nós ainda temos esse trabalho. A gente faz visita às pessoas que não podem ir na nossa casa. A gente vai lá, aplica o passe e tal, faz esse trabalho. Mas para aqueles que não podem ir à casa espírita, de fato não podem ir. Então, obrigada, Mauro. Eu não sei se o Pedro Paulo, ele queria fazer Eu uma estou pergunta, eu não perguntando sei se o aqui. som dele, eu não sei se o som dele tá bom, Jurema. Se ele não conseguir, eu sei a pergunta que ele quer fazer. Tá, deixa eu primeiro perguntar aqui para a Sônia. Oi, Sônia, lá do Amazonite. Você quer fazer alguma perguntinha ou não? É, acho que não.
Então, eu vou falar com o Pedro Paulo. Pedro Paulo, você está com condições de. Ah, ele já está com problema de som, Nádia. Ele tem mesmo problema de som. Então, Nádia, você faz a pergunta que o Pedro Paulo preparou. Não, ele gostaria de saber se nós devemos orar dentro de casa pelos suicidas. Claro que sim, gente. Oração não tem lugar. Oração não tem lugar. A gente pode e deve orar por eles. O que nós não temos que fazer é evocar, é outra coisa, tá? Então nós devemos orar por eles, com certeza, né? É uma maneira de ajudarmos. A grande expoente desse tipo de trabalho foi Dona Ivone Pereira, né? Ela pegava o obituário lá, ia Isso. rezando por aquelas pessoas todas, orando por aquelas pessoas todas. E depois nós soubemos da gratidão que esses espíritos tiveram por ela, porque muitos deles só dela receberam as orações, né? Então, sim, a oração ela é sempre muito, muito oportuna e salutar para quem recebe e para quem emite também, né? Obrigada, Mauro. Quem gostaria mais de fazer uma perguntinha? É a última. Obrigado, Mauro. Eu já sabia a resposta, mas eu quis fazer a pergunta. E eu lembrei muito da Ivone. Aliás, me fizeram essa pergunta hoje. Uma companheira da Casa de Rui, se ela podia orar pelo suicídio. Eu falei, claro, Dona Ivone fazia isso. E é uma grande verdade. Obrigado. Eu que agradeço. Quem é que gostaria de fazer uma Dá um perguntinha? abraço no Sérgio. Dá Oi? um abraço no Sérgio. Ele está com problema de som já, o Pedro Paulo, já há uns dias. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Então, já passamos aqui um pouquinho do nosso horário. Vamos agradecer muito a Mauro. Se não tiver um horário, Mauro, a gente vai embora, né? Claro, todo mundo vai querer fazer perguntas para você. Mas muito obrigado aí pela a sua participação, né? Eu queria pedir, então, eu ia pedir ao Pedro Paulo para fazer a prece, mas eu vou pedir, então, para a Cristina. Cris, você pode fazer a nossa prece final? E queria convidar vocês para a semana que vem. É o Marco Juver, que vem falar sobre os caminhos do futuro. Esse mesmo, sobre o futuro. Então, nós estaremos com eles aqui. A turma da gestão vai estar começando a chegar aqui, tá bom? Então, por favor, então, Cris, faça a nossa prece. Então, eu vou agradecer ao Mauro, né, que ele nos esclareceu de muitas dúvidas nossas. Aprendi bastante aí com as perguntas da Nádia e do Pedro. Obrigada. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, que é bondade, que é amor, que é compaixão, para orarmos pelas nossas comunidades, não só pela comunidade do Andaraí, mas também da Penha e de Jacarepaguá, todas as nossas comunidades, que são irmãos nossos que lá estão, muitos trabalhadores que estão sofrendo com esses conflitos, que o Mestre Jesus possa derramar suas bênçãos sobre todos eles, aliviando de alguma forma tanto sofrimento, tanta dor. Pedimos por todos nós que aqui estamos, pelas nossas famílias, pelos nossos centros, para que possamos manter viva a chama do amor do Mestre Jesus, sempre contribuindo para levar os seus ensinamentos a todas as pessoas que encontrarmos, as mais simples, sempre podendo compartilhar tudo o que já aprendemos. Abençoa cada um que aqui está, graças a Deus, que assim seja. Assim seja. Obrigado. Obrigado, gente. Um beijo no coração. Obrigada, Ana Obrigado. Maria, a Obrigada, Mauro. Foi pessoal do ótimo. Amazônia Hercules, um beijo nosso para Obrigada a todos você. vocês. E, Obrigada, viu? André, obrigada pela presença de vocês aí. E eu vou mandar agora convite para você, tá bom? Pode mandar que eu divulgo lá.
Tá tá? bom, gente. Estiveram aqui conosco a Kátia, a Vera, a Ana Maria, a Sônia. Eu agradeço muito, muito o carinho de vocês. A gente poder participar hoje por aqui foi maravilhoso, viu? Em nome da Casa Espírita Amazonas Hércules. Nós é que Nós que agradecemos. agradecemos vocês lá para um dia, quem sabe, visitar o nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Tá certo. Tchau, gente. Bye, bye. Beijo. Bye, bye. Beijo, Beijo. tchau, gente.